Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arthurvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos continuar a análise da contestação. Vamos tratar inicialmente sobre as defesas de mérito. No vídeo anterior, nós falamos a respeito da defesa processual, das questões preliminares do artigo 337. Vamos ao trabalho. Defesas de mérito. Após as preliminares, incumbe ao réu formular na contestação a defesa de mérito, que tanto pode ser direta, se o réu nega os fatos alegados na inicial, ou as consequências jurídicas pelo autor pretendidas, como indireta, hipótese em que o réu afirma a ocorrência de fatos capazes de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor. Reitere-se que, pelo princípio da eventualidade, o réu tem o ônus de formular alegações de defesa sucessivas, mesmo que em tese incompatíveis entre si, para que o juiz analise a subsequente na hipótese de rejeição da antecedente. Especificação de provas e outras providências. Finalmente, deve o réu especificar as provas que pretende produzir, é o que consta da parte final do artigo 336 do CPC, e juntar à contestação os documentos destinados a provar suas alegações, é o que consta do artigo 434 do CPC. Também deve acompanhar a contestação a procuração outorgada pelo réu ao advogado, nos termos do artigo 104 do CPC. Próximo item, ônus da impugnação especificada. O artigo 341 do CPC expressa o ônus que tem o réu de impugnação específica dos fatos narrados na petição inicial. Nas alegações da contestação, cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros aqueles não impugnados. Disso resulta não ser admissível contestação por negativa geral, em que o réu apenas afirma que os fatos alegados pelo autor não são verdadeiros. O ônus da impugnação específica exige que o réu, além de manifestar-se precisamente sobre cada um dos fatos, expresse fundamentação em suas alegações, ou seja, cumpre ao réu dizer como os fatos ocorreram e por que nega os fatos apresentados pelo autor. Trata-se de um ônus simétrico aquele que se impõe ao autor ao apresentar a causa de pedir na petição inicial. Não impugnados os fatos narrados na petição inicial, sobre eles haverá necessidade de produção de provas, sobre eles não haverá necessidade de produção de provas, por se tornarem fatos incontroversos. Artigo 374, inciso 3º do CPC. A regra da impugnação específica não se aplica, em primeiro lugar, em relação aos fatos inadmissíveis de serem confessados. Artigo 341, inciso 2º e 392 do CPC. Em segundo lugar, não se aplica se a petição inicial estiver desacompanhada de instrumento público que a lei considere como da substância do ato. Artigo 341, inciso 2º. Também não se aplica, em terceiro lugar, quando os fatos não impugnados estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto, inciso 3º do artigo 341, ou seja,
em caso que, embora não havendo a impugnação específica de determinados fatos, todo o contexto da contestação é incompatível com aqueles fatos. Por exemplo, ainda que sem impugnar os fatos descritos na inicial, o réu apresenta uma detalhada versão fática que exclui por completo aquela que o autor havia apresentado. Quarta hipótese em que não incide esse ônus da impugnação específica: quando os fatos não impugnados forem manifestamente inverossímeis, ou ainda quando houver indícios de conluio entre as partes para fins fraudulentos, hipóteses em que não ficará excluída a instrução probatória. Por fim, a quinto e último caso em que não se fala em impugnação especificada, em relação ao advogado dativo, ao curador especial e ao defensor público, conforme o parágrafo único do artigo 341 do CPC. Justifica-se a dispensa nessas hipóteses porque esses profissionais atuam defendendo o interesse de réis, inciso 2º do artigo 72, de pessoas com limitação jurídica ou prática de capacidade, artigo 71, artigo 72, inciso 1º e 2º do CPC, ou o economicamente insuficiente, artigo 185 do CPC. O advogado dativo é figura que o Código alude uma única vez, precisamente na disposição ora comentada, artigo 72. Trata-se de profissional designado pelo juiz para representar uma parte que não tem recursos para contratar advogado, em localidades em que não há serviço de defensoria pública organizada. Portanto, sua função equivale à do defensor público. Prazo para o oferecimento da contestação. Em regra, o prazo para o oferecimento de contestação é de 15 dias úteis, artigo 335 caput, mas o prazo é contado em dobro quando, não sendo eletrônicos autos, os vários réus tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos, artigo 229. Segunda hipótese, quando se tratar de defensor público, artigo 186. Ou, terceira hipótese, quando for parte a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, artigo 183 do CPC, bem como o Ministério Público, artigo 180. O termo inicial do prazo varia conforme a causa comporte ou não audiência de conciliação e mediação. Nas causas que admitem a autocomposição e, portanto, comportam audiência de conciliação ou mediação, serão observadas as seguintes regras quanto ao termo inicial do prazo para contestar. Primeira hipótese: o prazo começa a fluir da data da audiência de conciliação ou mediação, quando não houver autocomposição, ou quando alguma das partes não comparecer à audiência. É o inciso 1º do artigo 335 do CPC. Segunda hipótese: se ambas as partes manifestarem desinteresse na composição consensual, o prazo correrá do protocolo do pedido formulado pelo réu de cancelamento da audiência de mediação ou conciliação, nos termos do inciso 2º do artigo 335 do CPC. Se houver litisconsórcio passivo, o prazo para cada um dos réus correrá do seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. É o que consta do parágrafo 1º desse artigo 335 do CPC. Lembre-se que, nesse caso, o desinteresse na solução consensual precisará ser manifestado por todos os litisconsórcios passivos, além do autor, parágrafo 6º do artigo 334. Caso contrário, haverá audiência. Se a petição de manifestação de desinteresse for protocolada durante o recesso forense, o prazo apenas se iniciará depois do seu término do recesso forense, artigo 219. Quando se tratar de direito que não admita a autocomposição, o início do prazo para a contestação observará as regras do artigo 231 do CPC, que são as seguintes. Em primeiro lugar, quando a citação for pelo correio ou por oficial de justiça, o prazo conta-se a partir da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado de citação cumprido, incisos 1º e 2º do artigo 231. Segunda regra: nos casos em que for possível a citação por meio eletrônico, artigo 231, inciso 5º do CPC e artigo 6º combinado com o 5º e 9º da Lei 11.419 de 2006, o prazo correrá da data do efetivo acesso ao teor da citação acompanhada da íntegra eletrônica dos autos ou do primeiro dia útil seguinte a tal acesso, se ele ocorrer em dia não útil, ou ainda, em terceira hipótese, não havendo acesso à citação em 10 dias contados do envio dela para o portal eletrônico,
do recurso de tal prazo, reiterando-se que a citação eletrônica depende do prévio cadastramento do jurisdicionado junto ao Poder Judiciário. Terceiro lugar, quando a citação for por edital, o prazo correrá do dia útil seguinte ao aperfeiçoamento da citação, que se dá com o encerramento do prazo do edital, inciso 4º do artigo 231, ou seja, aquele fixado pelo juiz como de validade do edital, artigo 257, inciso 3º do CPC, que pode variar de 20 a 60 dias. Este prazo, chamado de prazo de dilação, tem início a partir da publicação única do edital, ou havendo mais de uma, a partir da data da primeira publicação. Quarta hipótese, quando a citação ocorrer por carta de ordem, carta precatória ou carta rogatória, o prazo é contado a partir da juntada do comunicado ao juízo requerente do cumprimento do ato, ou, não havendo esse comunicado, da juntada da carta aos autos, devidamente cumprida, inciso 6º do artigo 231. Quinta hipótese, quando a citação ocorrer por ato do escrivão ou do chefe de secretaria, o prazo começa a fluir da realização do ato em si, inciso 3º do artigo 231. Se qualquer desses eventos ocorrer durante o recesso forense, o prazo somente começa a fluir no primeiro dia útil seguinte ao feriado ou às férias, artigo 219 do CPC. Por outro lado, se houver litisconsórcio passivo, o prazo será contado do último evento havido entre os ora arrolados. Artigo 231, parágrafo 1º do CPC. Por exemplo, se os 3 réus são citados por via postal, o prazo começará para todos a partir da juntada aos autos do último aviso de recebimento. Se há 2 réus e um é citado por oficial de justiça e outro por edital, o prazo começará a ocorrer a partir do que acontecer por último, a juntada aos autos do mandado cumprido ou o encerramento do prazo do edital, e assim por diante. Se houver litisconsorte passivo citado e o autor desistir da ação contra aqueles ainda não citado, o prazo para contestar será contado a partir da data da intimação da decisão que homologar a desistência do autor. É o que se vê do parágrafo 2º do artigo 335. Lembre-se ainda que a falta ou a nulidade da citação são supridas pelo comparecimento espontâneo do réu. Em tal caso, corre a partir dessa data o prazo para a apresentação da contestação. É o que se vê do parágrafo 1º do artigo 239, a não ser que ainda haja litisconsorte passivo não citado, hipótese que também se aplicará o parágrafo 1º do artigo 231 do CPC. Vamos parar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo nós vamos tratar da outra resposta do réu, que é a reconvenção, como está na tela aparecendo aí para vocês. Então é isso, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.